momento, nós vamos iniciar de uma forma virtual. Para mim, é uma nova experiência, né? Eu sei que nesse momento, a maioria está me vendo e eu não estou vendo ninguém. Estava acostumado na frente do púlpito, olhando para todo mundo e todo mundo olhando para mim. Agora, nesse momento, eu me sinto sozinho, mas com a ajuda do Espírito Santo vai correr tudo bem. Eu gostaria de iniciar, me veio na cabeça agora uma lembrança de quando eu tinha mais ou menos meus 14 anos, de um professor de matemática. Eu me lembro que quando ele entrava na sala de aula, ele é aquele cara grandão, altão assim, né? Fortão. E ele entrava assim, quando ele olhava para nós assim, todo mundo já ficava assim meio temido assim com ele. E ele falava assim para a gente: pessoal, a partir desse momento, se desliga de tudo que tiver no seu pensamento. Eu quero vocês conectados comigo, aqui, ó, olho a olho, tete a tete. E aquilo, quando nós olhávamos para ele, eu falei, nossa, aquele cara grande, forte, assim, meio sarado que nem eu, né? E aquele bigodão, todo mundo ali se calava e ficava realmente conectado com ele, porque ele fazia perguntas e tinha que estar todo mundo pronto para responder. Então, nesse momento, nós vamos estar dando início com uma pergunta que vocês vão responder durante a aula. A pergunta é: o seu tanque está cheio? Então, essa é a pergunta que eu vou estar deixando no ar para durante a aula vocês vão responder se seu tanque está cheio. Agora, como eu disse, conectado aqui no que eu estou falando para vocês, eu gostaria que vocês se desligassem de tudo e voltassem um pouco o tempo atrás. Vamos voltar lá um pouco lá para trás, lá naquela época em que nós víamos que Jesus estava para subir para o céu. E vamos imaginar nós no meio daquele povo, nesse momento. E aí nós vamos poder, em cima de tudo isso, chegar a uma discussão se realmente nosso tanque está cheio ou não está. Então, enquanto os judeus, eles esperavam e ainda esperam o Messias, os discípulos de Cristo aguardavam a chegada do Espírito Santo. Mas peraí, me chamou a atenção aqui um ponto bastante importante logo de início. A pergunta era assim: enquanto os judeus esperavam e ainda esperam o Messias, os discípulos de Cristo aguardavam a chegada do Espírito Santo. Então a pergunta vem vindo assim, vem no meu pensamento. Peraí, ele está falando que Cristo aguardavam a chegada do Espírito Santo. O Senhor, ele instruiu os apóstolos a esperarem para ele em Jerusalém até a chegada do Espírito Santo. Falou para eles, ó, vocês aguardam aqui. Seria a mesma coisa que chegasse para nós e falasse, olha, eu quero que você me aguarde aqui, que eu vou ali buscar um negócio aqui, daqui a pouco eu vou trazer para vocês. Fiquem me aguardando aí. E foi isso que foi pedido para eles. Vocês me aguardem que eu vou estar enviando alguma coisa para vocês. E todo mundo ali ficou aguardando. Bom, vamos imaginar nós, nesse momento que nós estamos passando aí, com esse problema desse vírus, né? Vamos imaginar que nós estamos aguardando das nossas casas. Cada um dentro do seu lar, dentro da sua casa, aguardando que esse vírus vá embora, né? E foi isso que os discípulos ficaram lá esperando, aguardando a chegada do Espírito Santo. Mas o que me chamou a atenção, porque para nós como um povo aqui na Terra hoje, quando manda nós aguardar, o que nós vamos fazer? Vamos ficar ali tranquilo, agora de braço cruzado, dentro da minha casa. Eu vou ficar lá, olha, desfrutando do meu pãozinho, né? Aguardando que o vírus vá embora. Eu vou ficar comendo meu pãozinho. Vou ficar também bebendo a minha aguinha. Deitado, de braços para cima, vendo uma televisãozinha, vendo uma internet, e vou ficar aguardando que esse vírus vá embora. Mas o que eu quero passar para vocês, que não foi isso que eles fizeram, não. Muito pelo contrário. Quando eles
Viram que Cristo foi, subiu, eles não ficaram parados. Então, eu até fiz uma colinha aqui que eu achei muito interessante. Então, eles não ficaram assentados, aguardando, foram trabalhar enquanto esperavam a chegada do Espírito. E eu até citei aqui, em Atos capítulo 1, versículo 14, fala assim, enquanto eles estavam aguardando a chegada do Espírito, sabe o que eles faziam? Eles oravam. E eles oravam. Então está lá falando em Atos 1,14, fala assim, todos estes perseveraram, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então eles podiam falar assim, eu não vou precisar ficar orando, vamos aguardar, ele já avisou que vai vir para quê? Não, eles se reuniram e começaram a orar. Olha só como é que nós já podemos extrair o que nós estamos fazendo dentro da nossa casa, enquanto estamos esperando esse vírus passar. Começa a pensar já, né? E não foi só isso, não. Eles continuaram ainda trabalhando ainda mais um pouquinho, né? O que mais eles faziam? Bom, os apóstolos estudavam. Eles aproveitaram para estudar um pouco mais sobre a palavra. Eles aproveitaram um pouco para se aperfeiçoar sobre a palavra. Lá em Atos, você pode, não vamos fazer a leitura para não perder muito tempo, mas você anota aí. Atos, capítulo 1, de 16 a 20. Atos, capítulo 1, de 16 a 20. Pedro faz o quê? Pedro começa a dar início em seu sermão, explicando nas escrituras, no Antigo Testamento, que previam a traição de Judas. Ele começou a explicar para o povo. Ele aproveitou o embalo e já começou a fazer o trabalho dele. Podemos já extrair mais alguma coisa para nós, o que nós estamos fazendo do nosso lar, enquanto estamos aguardando esse vírus passar. E não parou por aí, não. E antes de chegar o Espírito Santo, ele, pela terceira vez, ele apareceu de novo. Eles trabalhavam. Eles trabalhavam. De que forma que eles trabalharam? Fizeram sua primeira reunião dos homens. Sabe aonde? Lá em Atos. Você pode anotar aí também. Atos, capítulo 1, versículo de 21 a 26. Né? Porque naquela época, para a pessoa poder ser um apóstolo, além de ser um fiel discípulo do Senhor, era preciso pelo menos duas coisas. Duas coisas eram necessárias para isso. O que era necessário? Ter participado do ministério de Jesus Cristo e ter sido testemunha da recuperação, da ressurreição de Cristo. Então, eles não ficaram parados. E eles aproveitaram esse pequeno tempo que tiveram e começaram a trabalhar para Cristo já. Eu gostaria de iniciar com esse pensamento que vocês colocassem na mente de vocês. O que estamos fazendo enquanto esse vírus não passa? O que você está fazendo para Cristo? O que você está procurando fazer para que você possa crescer espiritualmente? É para você responder cada um do seu jeito. Porque Deus, como eu digo, Deus sabe o que você está pensando. O que você está fazendo? Isso já serve para responder também a sua pergunta já desde o início. Como é que está seu tanque? Né? Então, continuando, 10 dias depois de Jesus voltar para o céu, os seus discípulos receberam o Espírito Santo no ano 33. Muita gente tinha ido para Jerusalém para comemorar uma festa chamada Pentecostes. E no dia de Pentecostes, uns 120, mais ou menos 120 discípulos de Jesus estavam reunidos numa casa. E o que é interessante? Porque, de repente, aconteceu algo incrível. Algo muito incrível. Um barulho de vento bem forte encheu a casa toda. E daí apareceram chamas de fogo em cima da cabeça de cada discípulo. E todos começaram a falar em idiomas diferentes. Nós podíamos continuar falando sobre essa parte, mas não é isso o tema da aula. Né? Mas vocês podem aproveitar esse momento de coronavírus e estudar mais a palavra. Então, veio de maneira que ninguém jamais pudesse ignorar sua presença. O Espírito ele podia chegar bem silenciosamente. Nenhum, no outro, e todo mundo recebia e todo mundo ficaria calado.
Mas não foi dessa forma que aconteceu. Abram suas Bíblias aí em Atos capítulo 2. Aquele que está com a sua espada aí na mão aí, ou então no seu celular, né? Abram suas Bíblias. Atos capítulo 2. Eu vou fazer a leitura de 1 a 4 para nós darmos continuidade. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. A descida do Espírito Santo. Versículo 1 fala: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3. Apareceram e distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Naquele momento, você já parou para pensar quando você se batizou? Eu me lembro quando eu me batizei. Quando você entrou naquelas águas, que você saiu dali, que você ficou em pé, você recebe algo diferente em você, você vem aquela alegria, aquela vontade de transmitir, você sai lá para fora, você desce ali, começa a andar, e a sua vontade é de falar, aquela alegria dentro de você, o Espírito Santo já começa a agir, aquela vontade, você sai no outro dia, você já está querendo falar de Cristo, você está todo inspirado. Mas, infelizmente, o tempo às vezes vai passando e muitos perdem esse espírito que está dentro dele, ele deixa ele esfriar. E não foi isso que aconteceu com esses homens, né? Então, eram pessoas fracas. Eram pessoas que tinham medo. E a partir desse momento, ao receber o Espírito, de fracos e covardes que eles eram antes, eles se tornaram agora corajosos. Pregavam com audácia e proclamavam a fé. Olha a diferença, né? Quando você deixa o Espírito Santo começar a agir dentro de você. Agora, como eu disse, eu era uma pessoa que trabalhava, que achava que era perfeito, e para mim era o suficiente. Mas quando eu recebi o Espírito, eu senti uma transformação na minha vida. Algo dentro de mim mudou. Agora eu gostaria que vocês imaginassem a surpresa daqueles simples pescadores. Eram simples pescadores. E trabalhadores que, de repente, começam a falar em idiomas diferentes e se encheram de uma energia e um valor por eles jamais experimentado. Imagina o que eles sentiam dentro deles naquele momento. Se nós, quando nós nos batizamos, nos sentimos algo diferente, se imaginam no lugar deles. Se coloquem no lugar deles, para vocês terem mais ou menos a noção. Então já não havia mais medo dos judeus, nem qualquer dúvida em seus corações que Jesus era o Messias esperado. Agora eles já tinham certeza. Mas nós encontramos, ao longo do livro de Atos, o Espírito Santo como um personagem central de tudo. O Espírito Santo trabalhando em tudo. E no momento de um batismo, às vezes nós damos mais ênfase ao batismo do que ao Espírito de Deus. Esquecendo que ali você está recebendo o Espírito de Deus. É algo maravilhoso. E às vezes nós damos mais ênfase que é para o batismo. Sem o Espírito, seríamos simplesmente cristão molhado. Era você para dentro da água, trouxe de volta, e você passava a ser apenas um cristão molhado. Mas tanto o sacrifício de Cristo na cruz, como a vinda do Senhor, o Espírito Santo, define a nossa vida como cristão. O Espírito Santo. Lembrando que a descida do Espírito Santo não foi coincidência, mas foi uma providência divina. O Senhor sabia que nós precisávamos disso. Ele sabia da necessidade. Então, basta a gente ver o Espírito Santo de Deus, ele trabalha como um evangelista. E também trabalha no processo de amadurecimento do nosso dia a dia. Todos os dias nós estamos amadurecendo. Isso quando nós colocamos em prática a palavra do Senhor. É o que ele faz.
É importante o conhecido movimento de restauração das igrejas de Cristo. Ela tem como objetivo o seguinte, preste bem atenção, qual é o objetivo? O objetivo é falar aonde a Bíblia fala e calar-se aonde a Bíblia se cala. Então nós temos dois parâmetros, saber falar quando a Bíblia fala e saber calar-se quando a Bíblia se cala. Isso já é um bom começo quando nós deixamos isso fazer parte da nossa vida. Escutar quando ela fala e quando estamos errados, aprender a calar. Colocar em prática. Isso é um ótimo começo. Mas, no entanto, tem algo mais importante. Sabe o que é? É enfatizar o que a Bíblia enfatiza. Cristo Jesus e o Espírito Santo em sua obra no zelo evangélico. Falar da palavra. Não deixar de sair, ficar guardado só dentro de nós. Mas poder colocar em prática. Você já parou para pensar nisso? Nisso devemos centrar a nossa pregação. Na palavra do Senhor. Lembrando que Cristo, ele foi parte de Deus. Cuja missão era desfazer de tudo que era divino. Ele largou tudo que era divino. Para viver como um servo e acabar morrendo como um criminoso aqui na terra. Ele deixou tudo. Por causa de quem? Por causa de mim, por causa de você que está aí do outro lado. Ele fez tudo isso por nós. Por aí dá para nós ter uma noção do que o quanto Deus é importante na nossa vida. Ele enviou o melhor que tinha. E que, infelizmente, ele saiu como um criminoso. Mas no final da sua missão, Cristo prometeu que não os deixaria órfãos, nem desprotegidos. Ele deixou bem claro, eu não vou deixar vocês órfãos nem desprotegidos. Enquanto eu estava aqui com vocês agora, eu estou indo embora, mas eu não vou deixar vocês desprotegidos. Não vou, não. Assim ele fez o quê? Ele enviou o Espírito Santo que deveria viver em nós, ajudando a fazer a vontade de Deus. Ajudando a fazer a vontade de Deus. Mas o que ele quis extrair de nós quando ele enviou o seu Espírito? Tudo aquilo que ele tinha de bom. Ah, mas o que ele tinha de bom, Ademir? Deixa eu pegar aqui, vou pegar aqui o que ele tinha de bom. Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, bastante conhecido, que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade. E lá no versículo 23, bastante conhecido também, ele diz, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Não há lei. Olha o que ele deixou para nós. O que ele deixou? Então, nós lemos no Antigo Testamento acerca de pessoas que, de repente, se encheram do Espírito Santo. Muitas pessoas, muitas das vezes, ficaram cheias do Espírito Santo. O Espírito do Senhor, ele se apoderou lá de Elias. Lá em 1 Reis 18:46. Se você quiser anotar, anote para depois você ver. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 42. Ajudando ele a fugir de Acabe. O Espírito do Senhor veio a Sansão também, dando-lhe o poder contra os seus inimigos, lá em Juízes, capítulo 15, versículo 14. Espírito trabalhando. Algo interessante. E a diferença entre os povos do Antigo Testamento é que no Antigo Testamento, o Espírito ele estava com eles por pouco tempo, e logo ele partia. Ele não ficava ali direto com eles. Agora, olha a diferença. É isso que às vezes nós precisamos acordar. Olha a diferença. Agora nós temos habitando em nós eternamente. Eu vou repetir. Agora nós temos eternamente com o mesmo poder da época de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o Espírito que vive no crente durante todo o tempo. Agora ele vive em nós em todo o tempo. Peraí, você ainda está em dúvida ainda? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em João. João, capítulo 14. Abre aí, vocês podem olhar aí. João, capítulo 14. Papelzinho. João, capítulo 14.
A partir do versículo 16 a 18, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade. Ele não está falando espírito de mentirinha, não. O Espírito da verdade, de que o mundo não pode receber, porque não o vê. O mundo não consegue ver isso. Mas se você que é povo de Deus, você sabe, você consegue. Nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A promessa foi cumprida. Está em vós. Mas não deixareis órfãos, porque voltarei. E ele nunca deixou nós órfãos. Desde que ele foi, ele cumpriu a promessa. Mandou o Espírito para nós. Esse Espírito que habita em nós e que nós temos que valorizar muito. E diz que o Consolador estaria conosco para sempre. Guarde bem na sua mente. Ele está para sempre. Viveria em nós, estaria em nós. Ele continua em nós. E isso significa que o Espírito veio no dia de Pentecostes para ficar definitivamente. Ele veio para ficar definitivamente. Com o poder do Espírito, poderemos viver a vida cristã em plenitude, proclamando o Evangelho, tanto através de ações como por meio de palavras. Então, você tem várias formas para que você possa transmitir o Evangelho. Através de ações e através de meios de palavras. E aí você continua parando para pensar um pouquinho. O que você está fazendo nesses dias que você está em casa? Ou se você está trabalhando, mas quando você volta, você está aproveitando o momento? Né? O que você está fazendo? Então, eu gostaria de trazer aqui uma lembrança, né? Um carrinho desse aqui me traz uma pequena lembrança. Quando eu tinha minha Brasília amarela, indo para o trabalho, lá em Parada de Itapas, dá mais ou menos aqui uns 50 quilômetros. Ou seja, 50 para ir. Depois tinha que voltar. 50 quilômetros. E uma vez eu percebi uma pequena luz acesa dentro do painel do carro. A luz parecia de forma assim, uma bomba de gasolina. Parecia uma bomba de gasolina que indicava que o tanque estava vazio. Eu não percebi e o tanque estava vazio. E o que acontece quando o tanque está vazio? Bom, você já deve estar respondendo aí. Mas, independente de qual fosse o carro, podia ser qualquer carro, ou a sua potência, o fato de ter um som potente, podia ser o que fosse. Sem gasolina, ele não pode ser usado. Pode até descer uma ladeira. Ele pode descer uma ladeira. Mas nada, além disso. De fato, ele necessita de gasolina. Ele necessita de gasolina. Assim, eu gostaria de falar para vocês, assim é o crente, que ignora a importância do Espírito. Pode viver bem enquanto não aparecem os problemas. Aí ele pode viver bem. Enquanto não aparecem os problemas, ele vai vivendo. Mas como o carro descendo a ladeira. Mas em tempo de crise, como é que ele vai encará-la? É para se pensar. Como é que vai encarar? Como é que você vai fazer isso? Através do Espírito de Deus, nós temos a certeza que jamais estamos sozinhos. Jamais estamos sozinhos. Imagine se eu pegasse aqui essa lanterna. Imagina se eu pegasse essa lanterna aqui, ó. Estão olhando, né? E se a lanterna aqui, ela tivesse, vou ver aqui, sem pilha, né? Então, ela está sem pilha. Se coloque você no lugar dela, né? Se coloque você no lugar dela. Como eu disse, nós temos a certeza que jamais estamos sozinhos. Imagine se você ficar num local escuro.
Pense nessa lanterna. Como é que seria sem a luz? Né? O que nós precisamos entender? Que cada um de nós, como cristão, nós somos a luz do mundo. E na hora que a luz apagar, a salvação está aqui, ó. Nós somos a luz do mundo. É por isso que nós temos que aparecer para clarear. E é isso que Deus está esperando de nós. Que esse Espírito que habita em nós ajude-nos. Que nós possamos deixar Ele trabalhar na nossa vida. Porque nós somos a luz do mundo. Tudo nessa lanterna está de acordo com o interruptor. Funciona corretamente. Tudo está no seu devido lugar. Está tudo no seu devido lugar. Porém, ela não vai funcionar se nós não colocarmos a pilha. Porém, nós, se não tivermos deixando o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, nós estamos se afastando de Deus, deixando Deus à distância, e essa luz não vai brilhar. E não é isso que Cristo quer de nós. Então, mas imagine você, se essa lanterna fosse de um tipo mais caro possível, banhada de ouro, tivesse uma lâmpada de 3.000 volts, de nada valeria se ela não tiver pilha. Eu podia até usar como se fosse um martelo, talvez se usasse como um martelo, mas não ia dar certo, não ia resolver. Porque são as pilhas que dão a essa lanterna o poder para iluminar o caminho frente à escuridão. É o Espírito Santo que te caminha em todo e qualquer lugar, mesmo nas horas difíceis, na sua escuridão. É o Espírito Santo também que te acompanha. E o Espírito Santo que nos dá poder, nos permite executar o nosso trabalho com excelência. É isso que ele faz. Enquanto usamos o poder do Espírito Santo, podemos fazer de tudo para Cristo. Nós podemos fazer de tudo para Cristo. Basta deixarmos que Ele trabalhe. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós somos como os pequenininhos em Cristo, nesse mundo. Trabalhando para Ele, fazendo a vontade dEle, deixando Ele agir, procurando atrair mais pessoas para Cristo. E através de você, o Espírito Santo está brilhando, trazendo luz desse mundo? É uma pergunta que eu faço. Responda para vocês. Através de você, o Espírito Santo está brilhando, trazendo luz desse mundo? Você está sendo luz nesse momento que nós estamos passando por momentos difíceis? Ou estamos lá, escondidinho, aguardando passar o vírus, e aí eu apareço de novo? Como é que nós estamos agindo como cristão? Né? Como cristão. Se a sua resposta for não, você está como um carro com o tanque vazio. Infelizmente, você está nessa situação. Então, a gasolina de seu carro já acabou. Já aconteceu com você de você estar dirigindo e acabar a gasolina e você está bem longe de um posto de abastecimento? Qual que é a sua reação? É a mesma coisa quando nós deixamos o Espírito de um lado e vamos fazer algo que não agrada a Deus. É triste para Deus. A gente fica chateado quando a gasolina acaba. Ah, nosso posto está lá na frente. E como é que Deus se sente quando você extravia, não faz a vontade dele? Eu aprendi uma coisa, gente. Nunca mais deixei o tanque vazio. Nunca mais deixei o tanque vazio. Todas as vezes, ele vai chegando um pouquinho, eu vou lá completo. Eu vou lá completo. Porque eu aprendi que com isso, nós temos que fazer no nosso dia a dia, com a palavra de Deus. Não deixar se esvaziar. Não deixar se esvaziar da palavra. Em todo momento que você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja onde você estiver, cante um hino.
Faça uma oração. Converse com Deus. A gente tem tanto tempo. E agora você está tendo disponível de 24 horas. Será que não é isso que Deus está esperando de você agora? Que você aproveite esse tempo para poder chegar mais próximo de Deus através do Espírito dele? Eu não deixei mais o tanque vazio. Então, que sirva para a gente analisar um pouquinho. Como é que está o seu tanque? Eu espero que todos possam falar, ele está cheio. Meu tanque está cheio. Se ele estiver pela metade, completa. Comece lendo mais a palavra de Deus. Comece orando mais. E você, com certeza, você vai crescer espiritualmente. E é isso que Deus espera de nós. Que Deus seja louvado. Amém? Obrigado.